Então, nesse exato momento, às 19h57, do dia 8 de julho de 2026, com 63 pessoas no grupo, pela primeira vez, com muita alegria, né, recebendo o meu amado filho Daniel Neto, de Carli, que é mestre de Reiki também, ele está online me ouvindo. Nós vamos dar início à segunda parte da nossa reunião, com a leitura do poema de número 6, cujo título é Pensamento Ocasional, que está à página 51 do livro Reiki como Filosofia de Vida. Pedido do Lobão, que me escuta. Vamos fazer a leitura. Página 52. Vamos lá. Poema de número 6, Pensamento Ocasional. Se eu olhar para meus próprios erros, não me ressinto com Deus e nem culpo os outros por meus próprios sofrimentos. Aqui a frase, se eu olhar para meus próprios erros, não me ressinto com Deus e nem culpo os outros por meus próprios sofrimentos. Corpo do poema aparece com o significado de: o ser humano vive por ignorância, culpando fatores externos pelos seus sofrimentos. No poema, o imperador Meiji fala da lei da atração, conhecida também como a lei da ação e reação ou lei do karma, a força mais poderosa do universo. Ele falou de sofrimento. O karma, ele traz sofrimento. Essa lei automaticamente corrige com sofrimentos e aflições os erros do passado. Determina que tudo que não é reto gera sofrimento. Prega que a nossa realidade exterior é um reflexo da nossa realidade interior. O imperador fala no reconhecimento dos próprios erros. Ocorre que não é um processo fácil olhar para si mesmo e reconhecer, encontrar e refletir sobre as atitudes errôneas. Reconhecer a responsabilidade é um exercício de humildade e exige coragem. A mensagem implícita no poema fala que é importante parar de culpar fatores alheios como as causas do nosso sofrimento. Nós criamos a realidade que atraímos para a nossa vida a todo instante. Atraímos o tipo de pessoas, situações e aprendizados compatíveis com aquilo que projetamos. Por que Mikao Sui trouxe esse poema para o Reiki? Diante de um universo tão grande, de 100 mil poemas, ele escolheu 125. O mestre Mikao Sui seguramente percebeu no comportamento humano que, perante o sofrimento, é muito mais fácil culpar os demais do que reconhecer os próprios erros. O mestre Usui sabia que, ao não reconhecer os erros do passado, estamos condenados a repeti-los. O reconhecimento das responsabilidades é essencial para a mudança interior e para que brote uma nova postura diante de nós mesmos e do mundo. Os erros do passado podem tornar-se bênçãos para aprendermos através deles. Podem fornecer uma valiosa fonte de aprendizado. Afinal, o erro de ontem é consertado com o acerto de hoje. Segue uma citação bíblica que nos remete ao poema. O mestre Jesus disse: vá e não peques mais. Se a pessoa reconhecer que ela pecou,
que ela errou e ela não fazer mais, ela está liberada, de acordo com o que a gente aprendeu em outros poemas, que Deus vai julgar a gente pelo que nós somos hoje, pelo que nós fazemos hoje, e não pelos erros do passado que a gente se arrependeu. Então, isso está em João, capítulo 8, versículo 11. Jesus é que falou isso. Ok? Pessoal, o Gerson, que entrou hoje, o Gerson Pinho, temos 2 Gersons, né? O Madaleno e o Pinho. Ele é um veterano. Então, não há necessidade da gente ler aquela introdução que fala sobre a dualidade. A gente vai direto para o poema, tá? Então, pensamento ocasional. Se eu olhar para os meus próprios erros, não me ressinto com Deus e nem culpo os outros por meus próprios sofrimentos. Então, a gente analisa sempre o lado negativo e o lado positivo do poema, né? A dualidade. A gente começa pelo lado negativo, para que a gente saia do poema pelo lado positivo e a gente fica conectado com uma energia boa. Então, quais são as mensagens negativas, se vocês lerem esse poema? Primeiro é o orgulho. Pessoa que não reconhece que errou, às vezes é por orgulho. Depois, pessoas que se recusam a admitir os erros. Tem gente que nunca não erra, né? E pessoas que passam a culpar outras pessoas, Deus ou outras pessoas, pelos sofrimentos. Elas erram, mas a culpa é do outro. E a mensagem positiva é a humildade para você errar. Todo mundo erra, errar é humano. Não há uma pessoa que não tenha errado. Jesus falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, todo mundo já errou, tá? Então, é você ter a humildade para você reconhecer que você errou. E aí você reconhece os erros, você tem que ter a humildade, você tem que reconhecer os erros, e aí, como consequência disso, você não vai ter karma, você vai ter um dharma, que vai ser a alegria e a felicidade, que é o que a gente busca no Reiki. Então, eu sempre começo com uma citação bíblica, lembrando que a gente está fora do Reiki por enquanto, o lado negativo. Então, eu trago para vocês Gênesis, que vem do grego, tá? Origem, nascimento, criação, princípio. É o primeiro livro, né, tanto da Bíblia hebraica como da Bíblia cristã. Ele antecede o livro do Êxodo. Então, em Gênesis, capítulo 3, versículo 12 a 13, tá? Eu já coloquei a análise aqui, que após pecar, Adão culpou Eva, e Eva culpou a serpente. Quer dizer, o Adão errou, a culpa é da Eva, a Eva culpou a serpente. E esse relato mostra a tendência humana de transferir a responsabilidade em vez de reconhecer o próprio erro. É muito mais fácil a gente culpar o outro, né? Da Bíblia, a gente vai para a ciência. Eu trago para vocês Albert Einstein, sempre que posso, trago ele. Nasceu na Alemanha, morreu nos Estados Unidos em 1955. Foi um grande físico alemão, desenvolveu a teoria da relatividade e é um dos pilares da física moderna, ao lado da mecânica quântica, a física quântica. Olha o que Einstein falou: quem nunca cometeu um erro nunca tentou fazer algo novo. Então, ele diz que as pessoas erram, é normal a pessoa errar. Você só não pode seguir cometendo o mesmo erro 2 vezes, né? Aí é burrice. Errar é humano. E aí eu trago para vocês um gigante, pela primeira vez, Steve Maraboli. Ele está vivo ainda, tem 51 anos. Nasceu em Nova York. Ele é um respeitado autor, palestrante, e ele é especialista em desenvolvimento pessoal dos Estados Unidos.
Esse homem ele é conhecido por escrever sobre autoestima, felicidade, amor próprio, resiliência e crescimento pessoal. Quando ele desencarnar, vão dar muito mais valor a ele, porque os livros são muito bons. Steve Maraboli. Ele diz o seguinte, esse homem: pare de culpar os outros, assuma a responsabilidade pela sua vida. Agradeço a Rita, né, ela que produziu todas essas imagens aqui, usando ferramentas do Canva e trazendo do Canva para a inteligência artificial. Aí eu trago duas citações minhas, lado negativo, fora do Reiki ainda. É muito mais fácil culpar os outros do que reconhecer os próprios erros. Ao não reconhecer os erros do passado, estamos condenados a repeti-los. Esse é o fundamento, né, de você, a pessoa que vai se confessar na Igreja Católica. Ah, padre, eu pequei, eu errei. Ela reconheceu. Ela se arrepende, aí vem aquela penitência, 3 Pai Nosso, 10 Ave Maria e tal. Aquilo é simbólico. A pessoa não pode, se ela não reconhece que errou, ela vai provavelmente cometer o mesmo erro 2 vezes. Aquilo não foi um erro, né? E outra citação minha: quando uma pessoa não reconhece que errou, certamente acaba cometendo novamente o mesmo erro. Agora nós vamos pegar o lado negativo desse poema e jogar ele já dentro do Reiki, que é o que nos interessa. Aí vamos novamente entrar pela Bíblia. Trago para vocês provérbios, gosto muito de provérbios, tá? Eles servem para que a gente entenda a sabedoria, o caminho da vida de forma mais clara e objetiva. Os provérbios nos ajudam a caminhar com menos erros, errar menos, né? Boa parte é atribuída a Salomão, filho do rei Davi, o rei de Israel. Então vamos ler esse provérbio, que é o provérbio 28, capítulo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, aqui esse provérbio deixa bem claro que você errar e encobrir o erro, você não assumir o erro, você encobrir o erro, que isso vai te gerar um karma. Jamais prosperará. Esse karma pode ser depois da pessoa desencarnada, né? Mas a pessoa que confessa, aqui em Provérbios fala em confessar, ela reconhece que errou, ela alcançará a misericórdia. Vamos agora para a ciência, né? A gente sempre sai da Bíblia direto para a ciência. Trago para vocês um cientista que nasceu e morreu nos Estados Unidos em 1988, foi um físico teórico norte-americano. Ele foi um dos pioneiros da eletrodinâmica quântica, tá? Que é Richard Feynman. E olha o que esse cientista falou. O primeiro princípio é que você não deve enganar a si mesmo. E você é a pessoa mais fácil de enganar. Você erra, não reconhece que errou, bota a culpa no outro, você está enganando a si mesmo. E a pessoa mais fácil de você enganar é a você mesmo. Agora vamos para um cientista, trago Sêneca, nasceu na Espanha, morreu em Roma, né? No ano 65 depois de Cristo, quase 2.000 anos, foi um grande estadista, filósofo, ele foi avesso à escravidão, por isso que mataram ele. Ele propunha a igualdade entre os homens. E Sêneca falou o seguinte: enquanto atribuíres aos outros a causa dos teus males, não encontrarás o caminho da cura. Porque se no Reiki a gente está buscando cura de problemas físicos, emocionais, de situações, de relações estressadas, qualquer tipo de cura, não é só de doença. Enquanto você procurar culpados fora, você não encontrará o caminho da cura. E agora vem umas citações minhas, que já o lado negativo dentro do Reiki.
Elas estão no site do Pensador. As de cima que eu li estão uma estava no Cadê Frases, a outra no site do Pensador, e essas duas estão no site do Pensador. De nada adianta buscarmos a felicidade externamente se não a semearmos internamente, porque o objetivo do Reiki o Reiki é um caminho para a felicidade. Por isso que eu trouxe essa citação. Qual é o objetivo nosso? Sermos felizes. Então as pessoas procuram a felicidade fora, mas elas não plantaram as sementes dentro delas. E uma dessas sementes que você precisa plantar é você reconhecer que você cometeu erros. E outra citação minha: você só encontrará a felicidade exterior se antes encontrá-la dentro de si mesmo. Tá? Você está infeliz, você está tendo um sofrimento, o poema fala de sofrimento, e a culpa é de Deus, é do destino, a culpa é do seu pai, da sua mãe, da esposa, do marido, né? Então você tem que buscar ela dentro de você. Será que não foi você que, pelo menos em boa parte, é responsável por esse sofrimento? Isso não quer dizer que as outras pessoas não tenham responsabilidade. Mas será que nós não tivemos também? Agora, pessoal, nós vamos virar o disco de vinil, vamos para o lado positivo, fora do Reiki. O lado positivo eu já falei para vocês, fala sobre humildade, de você reconhecer que você errou. E aí você vai gerar o karma positivo, que a gente chama de Dharma, que vai te levar a ser uma pessoa alegre e feliz. Então, vamos para a Bíblia novamente. Eu trago para vocês João 1, primeiro João, né? A primeira epístola de João, do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9, que é um dos últimos livros do Novo Testamento. Foi escrito no ano de 80 a 95 depois de Cristo. É uma carta, tá? É uma carta de João. E ele diz o seguinte, João, apóstolo de Jesus: se confessarmos os nossos pecados, que são os nossos erros, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quem? Deus, né? Os pecados, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós já aprendemos isso aqui no grupo de estudos, né? Que Deus vai nos julgar no momento certo pelos nossos acertos de hoje, não pelos erros do passado. Os erros do passado a gente corrige com os acertos de hoje. Lembrando que nós estamos num planeta de provação. Ah, você se arrependeu. Aí Deus vai te submeter a uma situação para ver se realmente você vai ser aprovado, se você não vai escorregar novamente. Vamos agora para a ciência, trago para vocês, eu estou no lado positivo fora do Reiki. Trago para vocês Carl Sagan, né? Nasceu e morreu nos Estados Unidos. Foi um grande cientista planetário, foi astrônomo, foi astrobiólogo, astrofísico, foi escritor, divulgação científico. Ele nos deixou mais de 600 publicações científicas. Foi um grande cientista. Vamos ver o que esse homem falou. Você sabe, esse é um argumento realmente bom. Minha posição estava errada. Então, ele teve humildade de reconhecer que ele estava errado. Ele foi humilde. Chegaram com um argumento para ele, ele olhou, provaram para ele, ele falou, realmente, o argumento é bom, a minha posição estava errada. Ele era humilde, né? Esse homem. Trago para vocês um gigante, que foi Johann Wolfgang von Goethe. Goethe nasceu e morreu na Alemanha em 1832. Conhecia muitas ciências, né? Ele foi um escritor, mas ele também foi cientista, né?
no campo da anatomia humana. E ele dizia que a obra científica dele de anatomia ele considerava mais importante e relevante do que a parte artística e poeta. Ele era um poeta também. Olha o que Goethe nos deixou. Corrigir um erro é tão meritório quanto descobrir uma verdade. Então, quando você erra e você corrige aquele erro, você não volta a cometer o mesmo erro duas vezes, é muito meritório. Tão meritório quanto uma verdade. Agora vamos para duas citações minhas, a primeira no Pensador, a segunda no Cadê Frases. A primeira lá do positivo fora do reiki. Quem fala a verdade e reconhece seus erros não merece a mesma punição. Então eu escrevi isso. Uma pessoa errou, um filho erra. Aí ele reconhece que errou. O outro erra e não reconhece. O que reconheceu o erro, tá, e falou a verdade, ele não merece a mesma punição do outro que não reconheceu e falou mentira, né? E outra citação minha: a humildade de reconhecer os próprios erros conduz ao verdadeiro crescimento. Aí você começa realmente a evoluir, né? Subir lá na escada de cristal, né? É mais um degrau que a gente dá. Esse poema mexeu comigo, viu, pessoal? Apesar de eu já ter feito esse poema 3 vezes, é a 4ª vez que eu estou fazendo, a gente vai ficando mais consciente e vai analisando o poema com mais profundidade, né? Vamos pegar agora o lado positivo desse poema e vamos jogar ele dentro do reiki. Aí, novamente, eu já falei isso na hora da meditação, vamos voltar pela Bíblia. Eu trago para vocês Jesus, Mateus capítulo 7, de 3 a 5, versículo de 3 a 5. Eu já expliquei a passagem que Jesus ensina a tirar primeiro a trave do próprio olho, antes de apontar o cisco no olho do irmão. A gente vê os erros dos outros, mas não vê os nossos erros. Eu achei importante começar, tá? Então, antes de você procurar erro nos outros, tem que ver se você também não errou, né? Aí vamos para a ciência, trago para vocês Karl Popper, nasceu na Áustria e morreu no Reino Unido em 1994. Ele é considerado um dos maiores filósofos da ciência do século XX. Ele falou o seguinte: podemos aprender com nossos erros. Se você errou, errar é humano. Você não pode cometer o mesmo erro 2 vezes, 3 vezes, que é a burrice, né? Principalmente se você está errando conscientemente, que às vezes você erra de forma inconsciente, mas quando você erra de forma consciente, é mais pesado, né? E quando você pega os seus erros e transforma aquilo em aprendizado, você adquire sabedoria. Então, na verdade, tudo que a gente errou no passado, você tem que aprender. Todo sofrimento que você teve com aqueles erros, para que você não volte a cometê-los novamente, porque o próximo sofrimento ele vem pior. Tá? Aí vem a questão kármica, né? Aí eu trago para vocês o primeiro gigante, já dessa fase, que é Confúcio. Gosto muito de Confúcio. Viveu no ano 500, mais ou menos, antes de Cristo. A gente está falando de 2.500 anos atrás. Foi um grande filósofo chinês. As ideias dele serviram e servem até hoje como norma de comportamento na sociedade chinesa. E olha o que Confúcio falou: o homem superior, que é o que a gente busca no reiki, não é isso, Gisela? A gente busca se elevar, evoluir. A gente busca se tornar um homem superior. Sair da fila do joio e entrar na fila do trigo. Então, é o que a gente está buscando aqui no grupo de estudos, se tornar um homem superior. E Confúcio falou isso há 2.500 anos atrás. Que o homem superior culpa a si mesmo,
Ele reconhece que ele errou, as responsabilidades. E o homem comum, que está na fila do joio, culpa os outros. Quando você está culpando os outros, você ainda está com o pezinho lá na fila, né, do joio. Tem que tirar aquele pezinho de lá. Trago duas citações minhas, já no lado positivo, dentro do Reiki. Uma delas está no site Frases Pequenas. Quando percebidos, que muitas vezes a gente erra por ignorância, a gente não tem consciência. Você erra e não percebe que aquilo é errado. Então, quando percebidos, os erros não existem. São aprendizado e lições de vida. Quando você reconhece que você errou, que aquilo era errado, aquilo deixa de ser um erro, passa a ser um aprendizado. Não te gera karma. Não gera um impedimento para você ir para a fila do trigo, tá? Outra citação bem aqui, que está no Cadê Frases, no Reiki, a humildade de reconhecer os próprios erros abre caminho para a evolução espiritual, que é o que a gente busca no Reiki, evoluir, se aproximar de Deus. Fiquei de trazer para vocês cada poema um documento original. Não é trecho de livros, é trecho dos documentos originais do Reiki. Eu trago um pedacinho, está na página 65 do livro Reiki Apostilas Oficiais, que é a tradução lá da inscrição talhada no memorial Amicalci, onde estão as cinzas da cremação dele. Aí coloquei em caixa alta, não sei se você viu, em negrito. Quem escreveu isso foi o primeiro sucessor de Mikao Sui. Foi o segundo presidente, o sensei Jusaburo Ushida. Eu coloquei em caixa alta porque ele começa assim, revendo os fatos, ele teve que rever as coisas. Tá? Ele recalculou as rotas. Entendo, aí ele entendeu outra coisa, que a terapia Reiki objetiva não somente tratar problemas de saúde, mas também corrigir a mente. No início, ele achou que o Reiki era só para prisão de ventre, enxaqueca, pressão alta, insônia, né? Depois ele percebeu que o Reiki trata a maneira de pensar, mente sã, corpo são. Aí eu sigo falando aqui, através de uma habilidade espiritual enviada por Deus, mantendo o corpo saudável e desfrutando uma vida de bem-estar. Ao ensiná-la às pessoas, devemos primeiro fazer com que percebam as instruções do Imperador Meiji, que é isso que vai mudar a mente, que são os princípios do Reiki. E celebrem os 5 princípios pela manhã e à tarde, a fim de mantê-los sempre em mente. Fiquei de trazer para vocês toda semana mensagens espirituais, coisa que nós não fazíamos. A Luana, eu pedi para ela me mandar, que está me ouvindo, lá de Niterói, o poema 1 do primeiro ciclo, que foi há 3 anos atrás. E ela falou assim, nossa, não tinha isso, não tinha aquilo, né? Como a gente evoluiu na análise dos poemas. E de um tempo para cá, isso já foi no final do primeiro ciclo, eu comecei a colocar mensagens. Aí eu coloco uma mensagem para quem não é reikiano, para toda a humanidade, e uma mensagem para quem é reikiano. A mensagem 1 é a mensagem para a humanidade. Quem reconhece os próprios erros deixa de culpar Deus, o destino ou outras pessoas e abre caminho para o verdadeiro crescimento interior. Você se torna um ser humano melhor, tá? Quando você reconhece que você é que errou, né? Pelo menos em parte. A mensagem 2 é a mensagem para vocês que são reikianos. No Reiki, a evolução espiritual começa quando assumimos a responsabilidade. Muitas vezes não é culpa, é responsabilidade. Você está sofrendo, mas é
você tem responsabilidade naquele sofrimento. No Reiki, a evolução espiritual começa quando assumimos a responsabilidade por nossos erros e buscamos transformar a nós mesmos, você se tornar um ser humano melhor. Aí, de um tempo para cá também, eu resolvi agregar mais uma coisa positiva nos poemas, que é uma reflexão para vocês na hora do Reiju de expansão da consciência. Então, vamos lá. Está aqui a mensagem. Aí eu sempre faço uma pergunta. Então, estou fazendo uma pergunta para vocês, aqui para a Gisela, tá? No passado, você chegou a culpar Deus, o destino ou outra pessoa por um sofrimento que hoje, à luz da maturidade e do nível de consciência que conquistou, reconhece ter sido consequência, ao menos em parte, de um erro ou uma escolha sua. Novamente, no passado, você chegou a culpar Deus, o destino ou outra pessoa por um sofrimento que hoje, à luz da maturidade e do nível de consciência que conquistou, reconhece ter sido consequência, ao menos em parte, de um erro ou de uma escolha sua. A vida é feita de escolhas. É isso que eu vou querer que vocês reflitam na hora do ritual. Bom, eu vou abrir agora. Eu dei boa noite para o Paulo Demétrio logo, cedinho aí. Pedi para o Paulo Demétrio atualizar a gente aí com a foto dos gatinhos. Que Rita aqui, Gisela, o pessoal está querendo ver a foto dos gatinhos uma semana depois. O grupo está aberto, ele vai botar a figurinha. Já colocou, falta só a foto dos gatos, hein, Paulo? E eu vou abrir o grupo agora dos convidados. Está aberto também. O grupo dos convidados. O pessoal está escrevendo. Grupo, os dois grupos abertos, tá? Vamos ver aqui o que o pessoal está colocando no grupo. André Luiz, marido da Andréia, esteve nos dois congressos. É uma alegria sempre ver, encontrar com o casal. Espero que vocês possam, André, em setembro, estar em Ribeirão Preto. Reflita a todo instante sobre seus atos e pensamentos. Se errar, recomece. Corrija e siga em frente. Muito bom, André. Outra do André, da Dréia, da esposa, né? Amadurecer é assumir a responsabilidade por suas escolhas e transformar cada experiência em aprendizado. Muito bom, Andréia. O André agora, esses três nos mostram o tempo todo que amar e ser amado nos ensina a não querer errar. São seus esses gatinhos, André? São lindos aqui, olha aí. Rita, ele botou 3 gatinhos, o André. Lindos, tem olhos azuis aqui. O Léo também foi uma alegria ver o Léo no segundo congresso. Boa noite, mestre Johnny, irmãos do Gemo. A felicidade não é algo que se encontra no mundo exterior. Ela nasce no coração que cultiva o amor, o perdão, a caridade e a paz de consciência. Como ensinou o mestre Jesus, é pela transformação do homem interior que encontramos o caminho da verdadeira felicidade. Cada erro reconhecido e corrigido representa um passo seguro na jornada evolutiva
rumo à perfeição relativa a que todos somos chamados. Fiquem todos com Deus. Muito bom, Léo. Raquel de Oliveira, muito bom tê-la conosco. Maravilhosa a reunião. Bruce Lee dizia que a paz interior é uma escolha. Muito bom, só por hoje. Darlene Mara, que poema lindo. Sempre buscamos o caminho mais fácil, ao invés de refletir sobre o que fez, culpa o próximo. Gratidão. Muito bom, Darlene. Eu também, esse poema, pela primeira vez, mexeu comigo. Estou fazendo ele pela quarta vez. Aí eu fui lá na adolescência, nas decisões que eu tomei, na juventude, época de universidade, fui fazendo um retrocesso, né? E fui reconhecendo coisas que me geraram sofrimento. Então é isso mesmo, Darlene. A Fabiola Maria Gondim Lima, vamos lá, gratidão, poema muito importante para a caminhada e desenvolvimento do reikiano. Excelente explicação, muito bom. O André falou que os gatinhos são deles. Legal, André. Maria da Graça Giacomini, os erros do passado são os professores do presente. Exatamente, Maria da Graça. Andréia falou, Andréia, né, que são todos nós. Muito bom, Andréia. Cláudia Delfava, fiquei triste que dessa vez ela não foi, que ela fez uma cirurgia no Congresso. Tenta ir em setembro, viu, Cláudia? Ribeirão Preto é mais perto para você, mais fácil. Com certeza culpei outras pessoas por erros que eram minha responsabilidade. Todos nós, viu, Cláudia? Todos nós. Não é só você, não. Só que agora você está reconhecendo, como eu também. O presente busca evolução mental e espiritual. Abrir a mente amplia o aprendizado da vida. Muito bom. A Dulce Maluf quase foi ao Congresso, não pôde ir por problema de saúde. Vamos ver se dá certo em setembro, Dulce, de você ir. Poema maravilhoso, aprendizado com erros cometidos, perfeito. O Paulo colocou a foto de uma gatinha dele, já de olhos abertos, tá vendo aí? Já, né? A Mia. Já teve 15 curtidas aqui. Se ele falar que está em doação, já tem 15 donos aqui disputando, inclusive Rita, né? Disputando a Mia. Sandra Legrance, imensamente grata por esse poema de grande reflexão. Muito bom, Sandra. Cirlei, gratidão, excelente reflexão. Paulo Demétrio botou o Chico e o Tico, os outros dois gatinhos, olha só. Família numerosa, hein? Todo mundo curtindo, já tem aqui 12 pessoas que curtiram. 14 agora. Sandra Legrance, ela corrigindo, reflexão lá, né? Liliane Mari Nascimento, antes de muita gente entrar aqui, nós cantamos parabéns para ela. Ela está aniversariando, ela é muito querida, nossa amiga, um amor de pessoa. Está fazendo um lindo trabalho com o Reiki, tá? Atende com o Reiki, faz palestras. É uma pessoa que tem tido um aproveitamento fantástico aqui no grupo de estudos. Parabéns pelo aniversário, Liliane. Gratidão pela excelente explicação deste poema, mestre. Realmente nos faz refletir sobre nossas atitudes e julgamentos. Muito bom. Marli Ferreira de Souza, vamos ver aqui o que ela nos traz de uma forma muito particular. A reunião de hoje foi para mim muito revigorante, de uma energia intensa. Muito obrigada, mestre Johnny e Rita. Muito bom. Helena, sempre presente, apesar dela estar longe, ela está lá em Portugal. Você vê, 8h30, 10, 11, é quase 1h da manhã. 8h36. E a Helena sempre presente. Helena da Conceição Saraiva. Erros que não admitem o erro. Exatamente. Rosilane, poema maravilhoso. Realmente meditar sobre nossas escolhas nos leva a fazer escolhas para um futuro mais leve, em crescimento espiritual. Obrigada, mestre. Muito bom. Meu cunhado lá da ilha, está aqui o gatinho dele.
Pessoal curtindo, Elizabeth Elim, minha querida amiga, sócia lá de interior de São Paulo, São Caetano do Sul. Em agosto, já vou avisando vocês, Rita ainda não definiu a quarta-feira. Deverá ser a quarta-feira subsequente ao Dia dos Pais. 9, 10, 11, 12. Dia 12 de agosto, a gente deverá transmitir o Gemo lá do Espaço Anahata da Elizabeth Elim. Já estou avisando vocês com antecedência. Vamos ver o que ela escreveu. A gente precisa saber escolher para não errar e não culpar o próximo pelo que deu errado na nossa vida. Esse poema é muito importante para nosso desenvolvimento individual. Erros são erros e devemos sempre assumi-los e não jogar para os outros. Isso mesmo, Elizabeth. A Rúbia, te mandei reiki hoje, viu, Rúbia? Boa noite a todos, excelente poema, estou aprendendo a cada dia, experienciando cada situação. Eu sempre me culpava por tudo, depois aprendi que não devo carregar tudo nas costas. Gratidão, querido Sensei Johnny. Darlene, vamos ver o que ela fala aqui. Parabéns e bênçãos na sua caminhada. Está cumprimentando a Liliane Mari. A doutora Alessandra Vidotto, atualmente tenho buscado ser mais generosa comigo em minhas escolhas. Vivenciei comigo e vivencio em meus atendimentos que nós podemos ser os nossos maiores algozes. Então, venho substituindo erros por falhas e sabendo a importância de reconhecê-las para poder aprender e evoluir. Aí colocou aqui, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus que falou isso. João capítulo 8, versículo 7. O Alexandre, lá da ilha, colocando outro gatinho. Carlos, o Léo, colocando aqui uma cadela com olhos. Parece um anjo, né? Não está à venda, é só para curtir o espírito que mais perdoa aqui em casa. Não importa o motivo. O Timão. Ah, esse Timão aqui que estava doentinho, né, Léo? A gente mandou reiki para o Timão. Tem olhos que projetam puro amor, o Timão aqui. Alessandra Vidotto. Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao Congresso Luso Brasileiro de Reiki, em Ribeirão Preto, estarei à disposição. Agradeço muito por tudo, Sensei. Alessandra, parece que você estava responsável pela hospedagem dos palestrantes. Se eu não me engano, foi você que falou comigo. Eu tenho que ver se aceito o Lumen, né? Que nós vamos levar o cãozinho. E eu estou levando aqui a Gisela, ela nem sabe que ela vai ser sequestrada, e minha irmãzinha da ilha, lá, a Georgia, o Alexandre, a gente quer ficar no mesmo hotel. Se não couber, a gente vai procurar uma opção próxima, tá? A minha agora dúvida é com relação à hospedagem. Então, eu faço questão de ficar com a minha família, né? O cãozinho, a Gisela, ficar todo mundo junto. O pessoal do mestrado, Marivone, que me ouve, surgiu até a ideia da gente alugar um Airbnb, né? Um apartamento grande. A Grandilha, nossa querida amiga, excelente reflexão, como sempre, mestre Johnny. Alexandre, o melhor acerto é reconhecer seus erros e aprender com eles, exatamente. A Rúbia tem uma gatinha igual à sua, a Bia. A Maria de Lourdes Inácio Abreu, gratidão, mestre, pelo estudo. Rita está colocando aqui a gatinha, que tem o nome da minha sogra, Tita. Olhos claros. Essa gatinha é interessante, que à noite ela sobe na cama e abraça a Rita pelo pescoço. E é impressionante, fica colada nela. Essa e um outro gatinho. A Rúbia está agradecendo, a Raquel de Oliveira está colocando os gatinhos e os cãezinhos. Tem 7 cães e 3 gatinhos. Que lindo, Raquel. Bacana. Amo, parabéns pelos filhotes. A Marli, verdade, todos lindos. A Sandra Caleiro colocou um cãozinho também, o Puma, que já foi dormir. Lindo o Puma, hein? Gratidão, mestre Johnny, por esse maravilhoso aprendizado. Boa noite a todos. Alessandra Vidotto falou que sim.
Ah, falou que o cãozinho é aceito. Eu entro em contato amanhã para confirmarmos. Então, Alessandra, eu só preciso saber se tem vaga aí para algumas pessoas próximas, tá? E a minha família da Ilha do Governador. Luciane Tavares, lindo poema, a gente apenas não pode se assombrar com a culpa decorrente dos nossos erros. Se você, Luciane, se você sente culpa, você está apagando a sua luz. Se você reconhecer que você errou e assumir o compromisso de não cometer o mesmo erro novamente, você é perdoada. A pessoa não pode ficar carregando culpa, ela apaga a luz dela. Por isso que tem florais, tá? Florais para culpa, que eu já passo para vocês, é a flor do pinheiro negro, do Pinus nigros, que é o pine, é uma flor, um floral de Bach. Tá bom, Luciane? Então a gente tem que trabalhar. E olha, a quantidade de pessoas que eu conheço que carregam culpas é muito grande. Isso é péssimo, tá? Então, se você tem culpa, é que você cometeu um erro. Se você cometeu um erro, você reconhece, você assume a responsabilidade de não cometer novamente aquele erro, você está perdoado perante os olhos de Deus. Ele vai te provar. É um planeta de provação. Você vai passar por um teste, tá? Se você superar, acabou. Os erros do passado são corrigidos com os acertos de hoje. E eu vejo você, Luciane, sempre assim buscando melhorar, evoluir, como eu também, né? Eu acho que eu conheço a Luciane há quase 30 anos. É aluna antiga de mestrado. Eu vejo ela, toda vez que eu me encontro com ela, eu vejo um ser humano mais evoluído. Ela é do Rio de Janeiro. Maurício Pimenta, quantos animais lindos. Os gatos gostam de vir em casa e algumas vezes, quando saio para caminhar, eles me encontram na rua e me seguem. Talvez seja a hora de você adotar um, Maurício. A Alessandra falou. Então já vamos fazer reserva, viu, Alessandra? Me escreve em privado, tá? Vamos fazer reserva. O Maurício Pimenta, gratidão, mestre Johnny, pelo poema. A Sandra Alegrance botou uma gatinha linda, tricolor. Em geral, tricolores são fêmeas, é a Isis, né? No grupo dos convidados, está a nossa administradora. O grupo agora vai crescer, viu, Luana? Que eu vou convidar algumas pessoas que pediram para conhecer lá do Congresso. Deverão chegar aí umas 50 pessoas, viu, Luana? Vamos ver o que a Luana Tavares, que é a nossa gestora do grupo provisório, ela já fez os 125 poemas. E ela que faz o, o extrato, né? O resumo com as imagens que eu mando para vocês. Esse poema é fundamental. Quando reconhecemos nossos erros, abrimos caminho para a nossa evolução. Muito bom. Aí a Grandilha falando que tem uma gatinha chamada Pérola. Pessoal, a gente já não tem muito tempo agora. Tá? A turma está escrevendo. Eu vou pedir a alguém, deixa eu ver, a Laura, muita gratidão pelo lindo poema, boa noite a todos. Eu vou pedir a alguém para pegar a reflexão e trazer para cá. Eu posso pegar também. Vou buscar aqui e colocar para vocês, tá? Coloquei novamente a reflexão aí. Vamos para a reflexão durante o Reiju. A pergunta que eu faço para vocês. No passado, você chegou a culpar Deus, o destino ou outra pessoa por um sofrimento que hoje, à luz da maturidade e do nível de consciência que conquistou, reconhece ter sido consequência, ao menos em parte. Isso quer dizer que o outro não tem a responsabilidade também, mas pelo menos em parte, tá? De um erro ou de uma escolha sua. Aí está Elizabeth Lin. Esse cachorrinho, ele tem o meu nome, Johnny. Ela chama ele de Johninho. Parece um bebê. Dorme com ela. Quando a gente vai lá, a gente vai visitar. Ele é um amor, sabe? Eu tenho duas alunas. Uma tem um
um gato. Ela falou, olha, adotamos um gato, posso colocar teu nome? Eu falei que era uma honra, um privilégio. Elizabeth Elin também pediu autorização. Aí uma é um gato, que ela chama, que é a Cristine de Lorenzo, que ela chama Johnny the Cat, que quando ela fala do Johnny, aí o marido, qual Johnny? O gato, Johnny the Cat. E aqui, Elizabeth Elin, já para não confundir comigo, ela chama de Johninho. É um amor o cachorrinho dela. Bom, a minha pergunta para vocês. Posso fazer o reju de expansão da consciência? Todo mundo entendeu? Estamos com 60 pessoas. A turma está sim. Maravilha. Ok. Vamos lá? Vou tomar um pouquinho de água, pedir a Rita para... Pode colocar a cadeira, né?